Olá, meu nome é Cristiano Góes, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e nós vamos dialogar, conversar um pouco sobre um tema importantíssimo da administração pública, que é a gestão dos contratos e convênios. E recentemente passaram por uma intensa movimentação, uma intensa alteração de legislação. Então a gente precisa conhecer, precisamos entender como funciona essa nova gestão de contratos e convênios. Nós, no Tribunal de Contas, temos a função de julgar as contas dos administradores públicos, temos também a função de fiscalizar a gestão dos recursos públicos, mas temos também uma função importantíssima, que é a função de orientar, de fazer com que as informações, o conhecimento chegue aos nossos jurisdicionados, aos administradores públicos, aos secretários municipais, aos secretários estaduais, aos servidores públicos. Essa função é tão ou mais importante do que a função de julgar, de aplicar multas, de aplicar sanções. Ela é importantíssima para referendar as políticas públicas que precisam e necessitam ser implementadas nos municípios e nos estados brasileiros. Então, o Tribunal de Contas tem como propósito institucional cuidar do que é de todos, melhorando vidas. Tem a missão de exercer o controle externo, fiscalizando e orientando a aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. Então, o tribunal, além de ser um órgão fiscalizador, além de ser um órgão julgador das contas, ele tem a função de orientar, de ser um parceiro da administração pública municipal, de um parceiro da administração pública estadual, voltado para fazer com que as políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, do esporte, do meio ambiente, da área de gestão financeira, elas efetivamente aconteçam para o bem-estar das pessoas que moram nas cidades, das pessoas que moram no nosso interior e na capital cearense. Então, é fundamental essa função orientativa. E nós, nesse curso, vamos procurar orientar, apresentar uma nova legislação que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e que vai mexer com o dia a dia, com o cotidiano das gestões públicas, dos servidores e com a vida das pessoas no nosso estado do Ceará. Então é um prazer e espero que seja de bom proveito essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre contratos e convênios. E eu sempre procuro, quando vou fazer uma atividade, a gente procura planejar. A necessidade do planejamento é uma necessidade importantíssima para todas as áreas de atividade humana. E não pode ser diferente na administração pública. A gente precisa planejar. E a nova lei de contratos e convênios e a nova gestão pública exige um melhor planejamento. Já o era na 866, a lei anterior. E nessa isto está mais evidente. Precisamos planejar. E tem uma frase do Abraham Lincoln que traduz muito bem. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. Então a gente precisa planejar, pensar, capacitar as pessoas antes de executar. Com certeza, se a gente planeja bem, se a gente se prepara bem, as coisas acontecem de uma maneira melhor, uma maneira que melhor esteja nos objetivos da administração pública, nos objetivos dos cidadãos que moram nas cidades. Então vamos planejar. Essa é um dos princípios introdutório da própria nova lei de contratos. Vamos planejar antes de executar. E uma coisa que ainda nessa parte introdutória a gente precisa entender a relevância das compras públicas para a administração e para a sociedade brasileira. Para se ter uma ideia, as compras públicas municipais, estaduais e do governo federal representam em torno de 12% de todos os recursos produzidos no Brasil, o chamado PIB, ou seja, de 100%, 12% advém das contas públicas. Então, isso é de uma forma relevante. Esses dados são do próprio
Tribunal de Contas da União. Esses dados são de 2015, mas eles são referenciais e hoje atualmente se calcula em torno de 12%. Ou seja, as compras públicas fazem mover a economia brasileira, fazem mover a economia cearense, fazem mover a economia dos municípios. Quando sai o pagamento dos funcionários públicos, quando sai o pagamento dos fornecedores municipais, com certeza há uma elevação da movimentação financeira naqueles municípios. Então, compras públicas têm que ser tratadas com prioridade, com qualidade, para fazer com que as coisas efetivamente, a economia gire nos municípios cearenses. E agora, uma coisa. Os contratos. Quais são as leis que balizam a funcionalidade dos contratos públicos? Existem duas. A Lei 866/93, que é uma lei antiga, uma lei que está completando 30 anos de existência e que ela, para a época, foi um verdadeiro marco da administração pública brasileira. Porque anterior a ela, os municípios, o Estado, o governo federal, cada qual tinha seu regramento. Então, as compras eram feitas de formas desconformes e não havia uma uniformidade. Então, a lei foi uma lei riquíssima para a época, muito atual para o ano de 1993 e que deu uma grande contribuição para a organização da administração pública, notadamente na área de compras. Contudo, já são passados 30 anos. 30 anos se passaram desde a sua que iniciou a sua vigência. E nesse tempo de 30 anos, o avanço tecnológico, o avanço das decisões doutrinárias, das decisões jurisprudenciais dos tribunais de contas, foram alterando esse caráter da legislação. E ela precisava ser atualizada. E aí, então, o Congresso Nacional, em 2021, através da nova Lei 14.133, ele dispôs e apresentou à sociedade uma nova legislação que vai balizar tanto as licitações como os contratos. É uma lei extensa, é uma lei importante, é uma lei que vai mudar a feição da administração pública novamente. E por isso a gente precisa conhecê-la a fundo, artigo por artigo, conhecer a sua importância e conhecer as suas consequências para o nosso dia a dia, para a nossa atividade enquanto secretário municipal, enquanto servidor lá da Secretaria de Finanças, dos mais diversos municípios do Brasil. Precisamos conhecê-la e vamos conhecê-la. A lei anterior, a 866, ela tinha 17 seções, 5 capítulos, 31 mil palavras. A nova lei tem 32 capítulos, 5 títulos e 39 mil palavras. Então, ela é mais ampla. Ela contempla algo mais. Ela é mais extensa. Ela é em termos de 20% maior do que o regulamento anterior. Mas nós vamos conhecê-la. Não se assuste. Nós vamos conhecê-la, pelo menos os seus principais pontos, que são referenciais para iniciar uma discussão. Mas eu digo a vocês, é importante, quando estiverem descansando, com o tempo vago, peguem a lei, vocês que vão trabalhar diretamente com ela nas compras públicas, e leiam, aproveitem, façam uma leitura mais... E depois isso vai abrilhantando, o seu conhecimento vai aumentando e você vai, com certeza, no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazer melhor. E uma pergunta que vocês podem fazer. E como é que ficam as leis antigas? A Lei 866, que é a Lei de Licitações, a Lei 10.520, a Lei do Pregão, e a Lei 12.462. São leis que tratam sobre as licitações. Elas vão ser substituídas gradativamente pela Lei 14.133. Então, antigamente você olhava para 3 leis, agora você vai olhar para 14.133. É uma lei ampla e que vai convergir tudo que tinha na Lei do Pregão, tudo que tinha na Lei das Licitações, tudo que tinha nas demais legislações correlatas. Ela vai possibilitar, consolidar em uma única legislação. Então, vale a pena nós conhecermos. Mas antes de adentrarmos na lei, vamos pegar aqui uma definição da doutrinadora Maria Silva Zanella de Pietro, que fala sobre a definição de contratos. O que são contratos? Os contratos da administração
é utilizada em sentido amplo para abranger todos os contratos celebrados pela administração pública, seja sob regime público, seja sob regime privado. Mas o nosso tema é o contrato administrativo, que é reservado para designar tão somente os ajustes que a administração pública celebra com pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público, e o direito privado de uma forma complementar. Então, essa é uma definição que congrega e que apresenta o termo do contrato público, o contrato administrativo público. Quais são suas características? Primeiro, a presença da administração pública. A administração pública tem que estar presente dentro do contrato, né? Dentro dessa relação contratual. Uma finalidade pública. Claro, se a administração está fazendo um contrato, ela está com o objetivo de alcançar um objetivo de um melhor transporte escolar, de termos a merenda escolar nas escolas, de termos remédios nos postos de saúde. Então, ela vai contratar essas compras e esses serviços para alcançar uma finalidade pública, que é levar o bem-estar e a funcionalidade das políticas públicas para os bairros, para os distritos, para o município como um todo. Uma outra característica é a obediência à forma prescrita em lei. Quando um particular vai elaborar um contrato, você chega, dialoga os dois e elabora um contrato de compra e venda de um imóvel, de um aluguel, ou quando você vai numa loja comprar uma TV para assistir um jogo de futebol, por exemplo. Eu, pessoalmente, torço Fortaleza, mas sem nenhuma queixa dos demais, ok? Então, você vai numa loja, compra uma TV, e no final o vendedor diz, negocia o preço, as parcelas, assina o contrato, e lá está as garantias, lá está o tipo de televisão que você está comprando, a quantidade de parcelas em que você vai pagar, tudo está lá no contrato. E assim também é o contrato público. Só que no contrato público existe obrigações que estão prescritas em lei que devem estar lá presentes. Não pode ser qualquer contrato, né? Não pode ser qualquer contrato. Da nossa cabeça, vamos lá, nós temos que seguir o que diz a legislação. E uma outra questão que tem muita relação, outra característica, é o procedimento legal. Para você comprar uma TV na administração pública, você tem que fazer uma licitação, ou pelo menos fazer uma dispensa, fazer uma inexigibilidade, tudo de acordo com a lei. O prazo do contrato, quando você vai contratar uma ambulância, fazer um aluguel de uma ambulância para servir o hospital, o contrato tem que ser definido. Existem umas definições na Lei 866 e na nova lei sobre a vigência dos contratos. Você tem que obedecer. Então, tanto a obediência à forma prescrita em lei e o procedimento legal tem que seguir o que diz a legislação. Uma outra característica é a natureza de contrato de adesão. O que é isso? O que é isso, esse contrato de adesão? A administração pública elabora uma licitação e lá já tem, nos seus anexos, um modelo de contrato a ser utilizado. Então, as pessoas os fornecedores que irão aderir a essa licitação, que porventura sejam ganhadores e vão assinar, formalizar o contrato, eles já sabem o que é que diz o contrato. Por isso é um contrato de adesão. Ele não pode ficar mexendo no contrato. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar. Não tem isso. O contrato já está previsto. Então, é a natureza de contrato de adesão. Ele concorda ou não concorda? Se ele concorda, ele vai participar da licitação e, se sendo vencedor, ele vai assinar aquele contrato que ele já conhece, que está como um anexo do procedimento licitatório. Uma outra questão é a natureza intuito persona. Eu estou contratando aquela pessoa, aquela empresa, a administração pública está contratando aquela construtora que irá fazer aquela obra. Eu não estou contratando para que ele possa contratar outro, não. Contratei o Francisco vai me apresentar um projeto que eu estou contratando para execução de obras, elaboração, projeto arquitetônico. Eu contratei ele. Eu não estou contratando um terceiro, estou contratando ele. Então, a regra é que, ao formalizar um contrato, eu estou contratando
uma determinada empresa, uma determinada pessoa. Isso não pode ser substituído. Há algumas exceções, né? A subcontratação, né? É possível, inclusive na nova lei, na nova legislação, ela está mais ampla essa possibilidade, mas a princípio, se eu contratei, é aquela pessoa, é aquela banda que eu estou contratando para animar a festa, não pode ser alterada da noite para o dia, não. O que está no contrato tem que ser cumprido com aquela pessoa. Então, é caráter intuito persona. E outra questão, caros amigos e amigas, existe no contrato administrativo uma diferença grande em relação ao contrato que a gente pode formalizar com as lojas ou entre nós. É a presença de cláusulas exorbitantes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, porque a administração pública ela tem o chamado caráter de império, a supremacia do poder público. Ela tem algumas prerrogativas que nós particulares não podemos ter. Ela é como se tivesse uma relação um pouco acima, não de iguais, mas ela tem um pouco acima, ela tem mais autoridade, ela tem mais condições que ela pode exigir de nós enquanto contratados. Mas vamos conhecer essas cláusulas orbitantes. Primeiro, a exigência de garantia. Ela pode exigir que a empresa, ao assinar o contrato, ela deposite um valor financeiro, deposite uma carta, um documento de fiança bancária. E isso, num contrato normal, não é exigido, mas ele é uma garantia para a administração pública de que aquela empresa contratada vai cumprir o que está sendo previsto no edital e no contrato. Isso é uma garantia que normalmente não se tem nos contratos particulares. A possibilidade de rescisão unilateral. O governo municipal contrata uma empresa e, de repente, ela pode chegar, claro, tem os prazos que isso pode ocorrer, ela pode chegar e dizer, não vou mais continuar esse contrato. Eu vou rescindir unilateralmente. Isso está previsto na nova legislação, né? E entre dois particulares é uma situação que não ocorre, né? O contrato vai até o fim, né? Mas no caso da administração pública existe essa causa exorbitante em que pode acontecer a rescisão do contrato pela administração pública. Outra, fiscalização. O poder público poderá fiscalizar a sua empresa no tocante à execução contratual. Então, se eu contrato uma empresa para construir um posto de saúde, eu posso colocar o gestor do contrato, o fiscal de contrato, acompanhando para e passo o dia a dia, o cotidiano daquela construção. Isso é uma prerrogativa, uma cláusula exorbitante que existe no contrato. E isso ocorre demais, né? Em todos os contratos, contrato de transporte escolar, o gestor, o fiscal do contrato para acompanhar se os alunos estão chegando na escola, se todas as rotas estão sendo obedecidas, se a merenda escolar está sendo entregue da forma como foi contratada. Essa fiscalização é possível e deve ser feita pela administração pública municipal. A possibilidade de anulação. A administração pública, inclusive, tem uma súmula 471 do STF, se por acaso ela descobrir que há graves irregularidades na formalização do contrato, ele pode ser, inclusive, anulado. Isso é uma possibilidade e é uma cláusula exorbitante. A possibilidade de aplicação de penalidades. Se, de repente, uma empresa não está cumprindo o que está previsto no contrato, a administração pública pode iniciar um procedimento administrativo e, no final, multar aquela empresa. Até dar uma penalidade de que ela deixe por um determinado período, de ter a possibilidade de fazer contratos com a administração pública municipal. Isso é uma possibilidade. Claro, isso sempre com direito de defesa, sempre dentro de um processo administrativo, obedecendo a ampla defesa, o princípio constitucional, mas isso é uma possibilidade. Eu já vi acontecer muitos casos que a empresa não estava entregando os objetos, a administração pública notifica uma primeira vez, notifica uma segunda vez, a empresa não entrega os produtos e é feito a rescisão contratual e, inclusive, a aplicação de multas. Essa garantia que ele deixou lá
fica para a administração pública se recompor das dificuldades, dos problemas perpetrados pela não execução do contrato pela empresa contratada. Inclusive com a possibilidade até da retomada do objeto. A empresa é contratada para construir, citando novamente o posto de saúde, de repente ela começa a ter problemas, não consegue mais pagar os seus funcionários, começa a atrasar as obras, criando uma série de dificuldades, e o que é que ocorre? A administração pode intervir e retomar o objeto, pegar aquele canteiro de obras que é da própria empresa contratada e retomar para uso da administração municipal e a administração contratar uma nova empresa ou mesmo fazer por administração direta, utilizando aqueles equipamentos da empresa contratada. Claro que isso tem que ser ressarcido financeiramente, mas é uma possibilidade, retomar o objeto. Eu já vi um caso de uma empresa que tinha ganho uma licitação para gerir um terminal rodoviário. E a empresa estava criando muitos problemas para os peticionários, para os usuários, ela não estava atendendo a contento o que dizia o contrato. E houve uma rescisão do contrato e a intervenção, a retomada da gestão pela administração municipal do terminal rodoviário. E a administração passou a readministrar o terminal e excluiu a empresa. Isso é uma possibilidade, uma cláusula exorbitante, claro, em função da não execução das condições previstas no contrato pelo contratado. Isso pode ocorrer. E também temos uma outra cláusula exorbitante, a restrição ao uso dessa expressão exceptio non adimplente contractus. Ou seja, o que é que ocorre? Se de repente dois particulares, para que vocês entendam, eu aluguei um prédio do seu João. E se eu de repente eu aluguei, eu passo a não pagar o prédio no primeiro mês, no segundo mês, o locador vai me pedir, saia, se retire, você não está me pagando. Né? É uma coisa normal entre particulares. No caso da administração pública, atrasar pagamentos ao contratado, não pode simplesmente o contratado dizer, nosso contrato está rescindido. Não. Ele tem que esperar um determinado prazo, 1, 2 meses, 60 dias na nova lei, 90 dias na lei passada, na 866, em que ele, em função do atraso de uns pagamentos, ele pode suspender o contrato, mas a rescisão só judicial, pela 866. Então, essa é uma cláusula exorbitante, que nos particulares, se de repente a pessoa não paga, a gente encerra o contrato, não tem mais entrega de serviço, ou de bens, mas no caso da administração pública tem que obedecer esses prazos que estão previstos em lei. Por isso é uma cláusula exorbitante que beneficia a administração pública. Essas cláusulas existem, pessoal, no sentido de garantir a continuidade do serviço público. É por isso que elas existem, não é uma coisa jogada ao léu para beneficiar a administração pública. Então, é uma coisa que tem um princípio da prudência, o princípio da razoabilidade, dá um certo prazo para que a administração pública resolva seus problemas e continue os pagamentos, continue a execução. Mas essas garantias, essas cláusulas, elas beneficiam sim a administração pública e dá uma disparidade entre o contratante e o contratado. Uma outra característica dos contratos é a mutabilidade. Eles podem ser alterados de as mais diversas formas. Uma delas na chamada alha administrativa, que é a alteração unilateral do contrato. Ou seja, a administração pública faz uma aquisição de 50 veículos. É possível que a administração municipal ela resolva, não, eu não vou comprar mais 50 veículos, eu vou comprar 50 veículos e mais 20%, 60 veículos. É possível, e essa é uma alteração prevista na legislação, é uma alteração unilateral do contrato. Ou pode reduzir, haver uma redução da compra. Na nova legislação isso é possível, reduzir 25% do que está previsto. E o contratado tem que acatar esse questionamento. Claro, se ele vai vender mais, ele vai achar bom. Mas se ele vai vender menos, ele vai achar ruim, mas tem que obedecer.
tem que acatar essa determinação da administração pública. Então, existe essa possibilidade da alteração unilateral do contrato, ou seja, um caráter de mutabilidade. Uma outra questão relacionada à possibilidade de mudança contratual é o chamado fato do príncipe. E você pergunta, que será esse fato do príncipe? Mas é uma coisa simples. Vamos pensar que a administração pública contrata a aquisição de computadores, novos computadores para a administração pública. E esses computadores eles estão vindo do exterior. Então, de repente, aumenta a alíquota de imposto, do imposto de importação, de um valor alto. Isso altera a relação contratual, as cláusulas econômicas financeiras iniciais, elas se alteram. Elas têm que ser alteradas, porque senão a empresa vai contratar, ela vai ter prejuízo, né? Aquela margem que ela tinha de lucro, aquela margem que ela tinha pensado na relação contratual inicial, ela se alterou. Então, esse fato do príncipe, ele altera a relação contratual e o contrato precisa ser alterado. No tocante a outra mudança que pode ocorrer é a chamada, na área administrativa, é o chamado fato da administração. Vamos supor que a administração pública contrata uma empresa para a construção de uma escola. E ela tem que liberar aquele terreno planeado para que a empresa inicie a construção da escola. Isso está previsto no contrato, né? A liberação por parte da administração pública de um determinado terreno plano para a construção. E, de repente, no processo de desapropriação atrasa. De repente, a administração pública municipal não prepara o terreno para entregar à empresa. Então, isso dificulta a execução contratual e isso tem que ser alterado. Então, isso é uma mudança contratual de prazo, mudança contratual de valores. Precisa ser repensado, ser feito uma reatualização da parte financeira. Então, há uma possibilidade na mutabilidade, nesse caso, por uma culpa da administração pública. Uma outra é a chamada teoria da imprevisão. Nós vivenciamos isso recentemente. Nós tivemos um período de um surto de pandemia que atingiu o mundo todo e o Brasil não foi diferente. Então, aqueles contratos, de repente a administração pública ia promover a festa do município e vem a pandemia. Não teve mais festa. Então, aqueles contratos, eles foram suspensos ou cancelados em função daquele momento, daquela situação vivenciada pela sociedade brasileira, né? Então, é uma teoria da imprevisão. Então, ele pode ser alterado, pode ser reduzido em função do que ocorreu numa coisa que não estava prevista, que foi a pandemia. Ninguém sabia que vinha um vírus que ia atingir e paralisar a economia mundial, paralisar as atividades. Então, isso é o chamado teoria da imprevisão que possibilita a alteração contratual. E agora, vamos entrar no tema. E o contrato? Quando é que eu tenho que ter um contrato físico assinado mesmo? Né? O contrato é obrigatório. A regra é a obrigatoriedade. De toda compra governamental tem que existir um contrato assinado pela empresa, um contrato assinado pela administração pública. Então, a regra é a existência do contrato. Agora, em função do valor, de pequenos valores, o contrato pode ser dispensado. Já o era assim na Lei 866 e também o é na nova Lei de Licitações e Contratos. Então, há a possibilidade dessa dispensa. E também uma outra possibilidade é a chamada, você vai comprar de repente resma de papel. Uma pequena quantidade de resma de papel, digamos 20 resmas, você vai fazer um contrato para essas 20 resmas, não existe, a pessoa vai entregar imediatamente, então não há necessidade de um contrato em função do valor e em função de que não há a chamada garantia contratual, né? Quando você compra um carro, tem uma série de garantias de 3 anos, garantia de peças, garantia dos pneus, garantia do veículo em geral. No caso de uma compra rápida, imediata, de pequeno valor, não há necessidade quando ele é dispensado. Mas a regra geral é que para cada compra governamental, cada licitação, temos pelo menos um contrato. Uma outra questão. Aqui tem o artigo 95, que é da Lei 14.133, da nova lei, que ele diz exatamente isso. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas hipóteses
em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento, como a carta-contrato, a nota de empenho, a autorização de compra ou a ordem de execução de serviço. E também nas situações de dispensa de licitação em razão do valor, por conta do valor, pequeno valor. Compras com entrega imediata, aquilo que eu falei, que não resulta em obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica. Então são situações que é dispensado. Mas a regra, repito novamente, é ter o contrato assinado entre a administração e contratado. O artigo 95 da lei fala que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Não existe contrato verbal, mas tem exceção, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendido aqueles de valor não superior a R$10.000. Às vezes você está na secretaria, e está precisando fazer o conserto do ar-condicionado que quebrou ali. Então, R$200, vai pagar pelo suprimento de fundos, talvez. Então, são despesas de pequeno valor que você vai fazer um contrato, vai se dificultar, vai burocratizar a prestação do serviço, né? Então, é dispensável nesse caso. E também uma inovação será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos eletrônicos. Isso é uma nova possibilidade pelo avanço tecnológico de ser tudo eletrônico, digital, né? Isso desde que atendidas as exigências previstas em regulamento. É uma coisa nova, uma inovação da legislação. Uma outra questão que a gente quer tratar para os contratos, que nós gestores, os servidores públicos precisam se ater, é que a responsabilidade subsidiária da administração pelos encargos trabalhistas. Isso aí já era uma decisão que os tribunais do trabalho, os tribunais já vinha prevalecendo, né? Que a responsabilidade da administração pública pelos encargos trabalhistas e previdenciários é subsidiária na contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Quando falha a fiscalização, aquela fiscalização que eu falei, que é para ter aquela cláusula exorbitante, a administração pública tem que fiscalizar seus contratos, a execução. E, por exemplo, um serviço de terceirização de vigilância. Ele contrata uma empresa de vigilância com servidores que vão fazer a vigilância de prédios públicos. No pagamento, todo mês, a administração pública municipal tem que verificar se o INSS, as contribuições trabalhistas estão sendo efetivamente pagas pela empresa prestadora do serviço. Porque se de repente a empresa não paga, no final do contrato, e essa empresa quebra, por exemplo, isso pode ficar uma responsabilidade subsidiária para a administração pública. Eu já vi casos assim, que empresas de terceirização na área do Estado do Ceará, do governo do Estado, elas de repente quebravam e a administração estadual tinha que arcar com parcela dos débitos trabalhistas e previdenciários, porque não acompanhou a fiscalização, não pediu as certidões mensalmente quando ia pagar a parte contratual, fazer os pagamentos das empresas terceirizadas, ele não olhava se a empresa estava com as certidões em dia, certidão do FGTS, certidão do INSS, ele não acompanhava. E aí deu problema. Acabou ficando para a administração pública pagar esses encargos. E isso está previsto na legislação, nova legislação. E uma responsabilidade solidária, por isso, muita atenção dos gestores. Nós temos que fazer tudo de acordo com a legislação. Tudo se cercar de fazer o mais correto e dentro do que existe na legislação pública, para que a gente não tenha problemas. Isso aí está na legislação nova de contratos. Positivando o que já ocorria nos tribunais, a lei passou a prever que nos casos de contratação direta indevida, ou contratação equivocada, indevida que foi feita, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, aquele erro que não é para ocorrer numa pessoa normal, falhar dessa forma, o contratado, ou seja, a empresa contratada, ou pessoa física ou jurídica, e o agente público responsável
responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras seções. Ou seja, o tribunal pode imputar o débito ao contratado e ao agente responsável pela contratação e também aplicar multas pela situação. Então, muito cuidado, vamos conhecer a legislação, vamos conhecer a fundo para que a gente não tenha problemas no futuro. E aí um tema que foi muito tratado na questão dos contratos administrativos foi a vigência, né? A vigência dos contratos, que era tratado na Lei 866, ela foi estendida, né? Hoje os prazos de vigência dos contratos, vocês vão ver, eles são muito mais amplos. Antigamente, um serviço contínuo, no máximo 5 anos, né? E agora, os 5 anos ou 60 meses, e agora contratos de 10 anos, de 5 anos direto, de 35 anos, indeterminados. Então, há uma mudança grande nessa nova legislação, a vigência contratual. Contratos de serviços e fornecimentos contínuos com prazo de até 5 anos. Que era o que dizia, mas ele pode fazer logo 5 anos direto. Eu entendo que a administração pública talvez seja melhor fazer anual e prorrogar anualmente os contratos, porque você pode avaliar. Se você contrata por 5 anos, isso pode trazer problemas no futuro para a administração pública. Prorrogação sucessiva de contratos e serviços contínuos por até 10 anos, a possibilidade de chegar até 10 anos. Celebração de contratos com prazo de 10 anos. Vigência por prazo indeterminado, que eu falei. Alguns há essa possibilidade. Ou seja, houve uma alteração ampla na legislação de forma com que os prazos contratuais eles possam ser estendidos. Claro que atendida a legislação, se aquele preço do contratado ele atende à administração pública, isso tem que estar muito explícito, tem que estar justificado, pessoal. Não pode simplesmente, vou contratar uma empresa por 5 anos direto. Aquele preço, com 1 ano, ele está realmente dentro do mercado ou ele está acima do mercado? Aquele serviço com 1 ano daquela empresa, ela está atendendo as necessidades das pessoas que moram na cidade, dos munícipes, dos alunos, dos usuários, ele está atendendo? Então isso tem que ser sempre justificado e com documentos formais, né? O procedimento contratual é um procedimento que tem um caráter formal, tem que estar no contrato. Você pode até entender que aquela empresa está com os preços dentro do mercado, mas isso tem que estar disponibilizado dentro do processo administrativo. Não pode estar solto, ser de boca, de conversa. Não, isso tem que estar definido, explicado e registrado dentro do processo administrativo. O artigo 106 é o que fala, a administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observados as seguintes diretrizes. A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. Isso tem que estar registrado, explicado e dito pela autoridade competente do órgão, pelo secretário de Educação, por exemplo, citando a Educação. A administração deverá atestar no início da contratação e a cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e à vantagem. Ou seja, tem que ter dinheiro. Se o contrato vai durar 2, 3, 4, 5 anos, tem que ter o crédito orçamentário para fazer o pagamento daquele contrato, né? Então tem que estar previsto. Um outro artigo 6º da 1433, da nova lei de contrato, licitações de contratos, serviços e fornecimentos contínuos, que a definição é uma coisa interessante. Serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para manutenção da atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Ou seja, aqueles serviços que são necessários a continuar, que não podem parar. Uma ambulância, né? Uma UTI móvel que está alocada, não pode, de repente, chegar ao final do ano e encerra. Então, aí tem que listar novamente. Não, então é essa possibilidade dos serviços que são considerados contínuos, eles sejam prorrogados anualmente ou até em 5 anos direto. Mas, como eu falei, eu entendo que, por prudência, eu acho que as administrações públicas municipais deviam fazer as prorrogações anuais quando faz-se uma avaliação
da prestação do serviço do contratado. Aí tem a definição dos serviços não contínuos, né, aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Uma construção de obra, né, que você vai prever que é em 6 meses, de repente ela dura 9 meses, então você prorroga por mais 3 meses, ou até por mais, dependendo. É necessidade de concluir, de encerrar a prestação de serviço com a conclusão do objeto. Isso aqui são alguns entendimentos sobre a vigência, durante a vigência da Lei 866, que é a nossa atual, né? A maioria dos municípios estão trabalhando com a Lei 866, a antiga, né? Mas que está em vigente até o final do ano, até o final de 2023 ela está vigente. O prazo de vigência ordinária é de regra de até 12 meses, é o que dizia a legislação. Isso é uma orientação da Advocacia Geral da União. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser fixado por prazo superior a 12 meses, nos casos em que, diante da peculiaridade e complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração. Ou seja, a AGU entende que podia até ser mais tempo, mas sempre justificadamente. Isso tem que estar registrado, tem que estar comprovado com parecer técnico, demonstrado dentro do processo administrativo. E tem uns que aquele caráter que é uma discussão muito, né? Quem é gestor sabe. Eu fiz uma licitação, terminou em outubro, então ela vai durar só 3 meses, né? Que é até o fim dos créditos orçamentários daquele ano, foi em 2023, então vai encerrar. Não, você pode ter a possibilidade de você empenhar e garantir os créditos orçamentários naquele ano, coloca como resto a pagar, claro, como resto a pagar não processados, e você poderia, com essa orientação da AGU, prorrogar a parte somente do prazo, sem levar os créditos orçamentários. Não está empenhando novamente. Resta a pagar e o prazo para que a entrega, os equipamentos, os bens sejam liberados após o prazo de 31 de dezembro. É uma possibilidade que os tribunais de contas já estavam acatando. Mas isso mudou, né? Mudou agora com a nova legislação. Isso aí é uma outra possibilidade, né? Voltando para aquelas cláusulas exorbitantes, né? A administração pública pode chegar para o contratado e dizer, não quero mais seu serviço, porque eu estou sem orçamento, eu não tenho mais dinheiro para executar essa prestação de serviço. Então ele tem essa possibilidade, tem que avisar pelo menos com 60 dias antes, dizer que não vai manter esse contrato. Isso é uma possibilidade e é uma cláusula exorbitante. E a extinção do contrato constitui motivos para a extinção do contrato, isso que eu já falei, a qual deverá ser formalmente motivada. Na administração pública, pessoal, tudo tem que ser motivado, tudo tem que ser justificado. É o princípio da motivação da administração pública. Você não pode fazer o que bem entender. Eu não quero mais isso. Não existe. Tudo tem que ser explicado, demonstrado. Que o nosso objetivo é a finalidade pública, o bem-estar coletivo. Então, tudo tem que estar justificado. Não pode ser de veneta eu tomar essa decisão aqui e acolá, porque eu quero, não. Não existe isso na administração pública, né? A administração pública, a gente tem que sempre ter uma finalidade pública, e isso tem que estar devidamente justificado. E aí, o motivo para a extinção do contrato, razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Eu não quero mais manter esse contrato. Tem que estar justificado, e quem tem que dizer isso é a autoridade máxima do órgão, no caso o secretário, se for um contrato da educação, o secretário da educação, ou o secretário de saúde nos contratos relacionados à saúde. E aí o outro explica mais um pouco, né, o artigo 107 da 14.133, que fala que os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal de 10 anos, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos. Você não vai prorrogar um contrato em que o preço não esteja mais vantajoso. Por isso que é muito importante que a cada renovação contratual
fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma análise, se aquele preço, às vezes, nós tivemos aqui em Fortaleza, recentemente, um período que os contratos de seguro baixaram. Por quê? Porque adentrou uma série de concorrentes novos no mercado e o preço de seguro de veículos baixou o preço. Então, vai renovar, analisa se o preço realmente está de mercado, é competitivo, é vantajoso para a administração pública. De repente, um computador, um aparelho eletrônico, ele baixou de preço, porque entrou novos produtos tecnológicos e o preço baixou. Então, você precisa fazer isso. Às vezes, o mesmo produto da merenda escolar, ele pode baixar o preço, né? Uma super safra de determinados produtos pode baixar o preço e você está pagando. Você vai prorrogar, mesmo por pequena quantidade de tempo, isso tem que ser plenamente justificado, sempre, pessoal. Aí, falando um pouco, né, da possibilidade de prorrogação contratual, sempre está previsão em edital, e ressalto, que eu já falei, e ressalto, os preços têm que ser vantajosos para a administração pública. Se não é vantajoso, não serve. Então, não se prorroga. Outros requisitos para a prorrogação, com o intuito de avaliar aspectos qualitativos e quantitativos, ou seja, a informação do fiscal, o fiscal do contrato, ao que ele vem acompanhando, as decisões, as observações dele, tem que ser levados em conta para eventualmente prorrogar ou não o contrato. De repente, uma empresa está dando muito trabalho, empresa de transporte escolar, só vive os ônibus quebrando, qualidade ruim, falta, atrasa, não repõe o ônibus, dificuldades, o fiscal do contrato está anotando todas essas observações. E o gestor maior, o secretário de Educação, tem que avaliar. Vale a pena prorrogar um contrato de uma empresa que está dando tanto trabalho? A partir das observações do fiscal do contrato. Por isso que é importante mais o fiscal do contrato. E a lei traz essa possibilidade, esse reconhecimento ao papel importante que é o fiscal do contrato. E outra questão, o artigo 91, parágrafo 4, que antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o cadastro de empresas inidôneas e suspeitas, o cadastro nacional de empresas punidas e emitir as certidões negativas de idoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas. Ou seja, você de repente vai renovar um contrato com uma empresa que está devendo ao próprio Estado, devendo ao próprio município, está devendo aos servidores. Então, isso não tem sentido, isso vai criar problema para você no futuro. Então, tem que olhar certidões negativas daquela empresa, se ela permanece uma empresa idônea, se ela permanece uma empresa que está pagando os seus débitos trabalhistas, os seus débitos previdenciários, os seus débitos fiscais. Se ela não está, pessoal, não vale a pena renovar, porque isso pode trazer uma série de dores de cabeça na execução contratual e para os gestores. Aí, as possibilidades de celebrar contratos com prazo de até 10 anos, relacionados à lei de inovação, relacionados à segurança nacional, transferência de tecnologia para o SUS. Ou seja, são uma série de possibilidades de você contratar por mais de 10 anos, que a lei está trazendo essa possibilidade, sempre voltada para o caráter de continuidade da administração e facilitar a vida do gestor público. Agora, isso, como relato novamente, justificadamente, tecnicamente viável, né, com preços vantajosos. Um outro artigo, o artigo 109, a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado. São casos que no dia a dia dos municípios talvez nós não encontremos tanto, mas, por exemplo, o Estado vai encontrar Estado na União em que aconteça serviços públicos, por exemplo, serviço de energia que você delega, né, por prazo indeterminado. Eu acho, na Lei 866 não tinha essa possibilidade, na nova lei tem essa possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas no dia a dia dos municípios, isso é um artigo que não vai ter tanta aplicabilidade, mas vamos acompanhar essa funcionalidade. Eu vejo também com reservas esse prazo indeterminado, né? Talvez
um exagero, mas vamos aguardar. O artigo 110 fala que na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gera economia para a administração, os prazos serão de 10 anos nos contratos sem investimento e até 35 anos os contratos com investimento. Esses contratos são mais naqueles relacionados a parcerias público-privadas. Você faz aquele contrato, a empresa assume aquele determinado serviço, ela investe e passa a prestar o serviço à população, né? É uma nova forma de gerir que está sendo pensada, né, de aproximar a administração pública da administração privada para que nós tenhamos mais eficiência. Isso está acontecendo no Estado, é possível acontecer nos municípios, né? De repente você pode fazer uma parceria público-privada para a construção de um centro administrativo, né? E essas benfeitorias, a empresa faz esse investimento e depois dá esse retorno na própria administração. São casos mais raros, mais possíveis de ocorrer e que a lei está trazendo essa possibilidade. Uma outra alteração na vigência dos contratos foi o prazo da ata de registro de preços, que antigamente era 1 ano. A ata de registro de preços foi um procedimento que deu certo na administração, né? Você fazer uma compra mais ampla, aliás, uma ata mais ampla, para possibilitar que durante aquele ano as diversas secretarias possam adquirir aqueles produtos. Você garante o preço durante 1 ano daqueles produtos e você pode comprar ou não. Isso deu agilidade, a ata de registro de preços deu agilidade à administração pública. O governo do Estado do Ceará utiliza muito as atas de registro de preços e os municípios também, até em parcerias. Em vários municípios, consórcios de municípios em atas de registro de preços. Então é algo que foi interessante, só que o prazo era de 1 ano e agora ele possibilita que o prazo da ata de registro de preços possa ser prorrogado por mais 1 ano. Isso é uma coisa interessante e algo que deu certo, né? Claro que o contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições, né? De repente, o que está lá é o que vai servir como lei, mas há essa possibilidade da prorrogação da ata de registro de preço, claro, desde que o preço comprove-se vantajoso. Para as empresas contratadas, eu acho que é relevante. É interessante vender mais, prorrogar por mais 1 ano. E os preços estão mantidos, né? Isso é bom para a administração pública também, você ter uma possibilidade de adquirir determinados produtos ao longo de 2 anos em uma ata de registro de preço. É uma alteração interessante e boa para a administração pública. E aí, o tema aqui do atraso nos pagamentos. Administrações públicas, de repente, atrasam os pagamentos de seus fornecedores e, anteriormente, tinha 90 dias para o eventual de atraso dos pagamentos pela Lei 866, em que a empresa poderia, então, suspender os seus serviços. No caso da nova legislação, atrasou em mais de 2 meses os pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos por obras, serviços ou fornecimentos já recebidos ou executados, a possibilidade de rescisão do contrato pelo contratado, que isso era uma coisa mais difícil na Lei 866. Isso possibilitou, deu mais garantias para os contratados. Isso é uma inovação da nova legislação. Os reajustes e repactuações, que um contrato longo, extenso, de repente, o contrato, por exemplo, vamos citar, o contrato de terceirização de mão de obra. Você está contratando motoristas. E, de repente, houve uma alteração do salário dos motoristas, pelo dissídio coletivo dos motoristas. Se alterou, é lógico que vai impactar no seu contrato. E agora, nessa nova legislação, isso está mais possível de você fazer. A previsão está expressa em lei e o conceito está bem definido. Então, foi um avanço. Já acontecia e agora, na nova legislação, está mais organizado. Então, o reequilíbrio econômico financeiro dos contratos também tenham sua atenção nos artigos 130 a 135, de forma a possibilitar que o contrato não seja só bom para uma das partes, no caso a administração pública, mas também que possibilite que, eventualmente, em desequilíbrios financeiros que ocorram ao longo do tempo,
possam ser ajustados através desses artigos que estão previstos. Outros elementos importantes, e aí é importante, gestor, que a lei fala da ordem cronológica de pagamentos, subdividida em categorias de contratos, fornecimento de bens, locações, serviços e obras. Antigamente, a administração podia chegar e dizer assim, erradamente, né, acontecia, não vou pagar fulano esse mês. Não pode. O cara prestou o serviço, você está com o recurso, já está mais de 30 dias, o servidor tem que ser pago. Então tem que ter a ordem cronológica. Empenhou, liquidou aquele serviço que foi prestado, ele tem que estar na fila. Existe uma fila cronológica e os administradores públicos municipais têm que obedecer. Isso vai ser cobrado por nós, tribunais de contas, cobrados pela justiça, cobrados pelos próprios contratados, que vão cobrar que essa ordem cronológica ocorra. E isso é uma coisa boa, pessoal. Não pode haver calote. Calote, os caras prestam um serviço, digamos, de boa qualidade e de repente não recebem dinheiro. Isso foi uma inovação para possibilitar a segurança jurídica dos contratos. Aí, ponderação do interesse público para a decisão sobre anulação de contratos, o interesse público sempre prevalece, suspensão de licitações com vício, isso tudo está tratado, institutos de conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem entre a administração pública e contratados. Essa é uma inovação também interessante. Antigamente você tinha que ir para a justiça. A administração pública não pagou, justiça, processos quilométricos que se arrastam por anos. Agora há essa possibilidade da arbitragem, uma alternativa. O prazo de 25 mais 25 dias úteis para os tribunais de contas se pronunciarem. Isso aqui vem para nós do tribunal, definitivamente sobre o mérito de irregularidade que ensejou suspensão cautelar de processo licitatório. Nas cautelares a gente tem prazo agora para cumprir, e vamos cumprir. Né? Nós estamos se organizando para cumprir os prazos da nova lei de licitações. Revisão dos valores fixados pela lei anualmente pelo IPCA. Não sei se você se recorda, que na lei de 866 dizia que até 8 mil estava dispensada a licitação, em função do valor, aquelas compras pequenas em função do valor. Esses 8 mil durou praticamente 20 anos. Ficou 8 mil durante 20 anos. Até que em 16 houve a alteração desse valor, foi corrigido. E pela nova lei, os revisão de valores fixados pela lei anualmente pelo IPCA. Isso não vai mais ocorrer. Anualmente, corrige-se pela inflação. Esse é o outro elemento importante da lei, que é a alteração unilateral, né? O contratante pode aumentar em 25% ou reduzir em 25% o valor do contrato. E o contratado será obrigado a aceitar, está previsto. Lembra daquelas cláusulas exorbitantes que eu falei lá atrás? Aqui está explícito, aqui nesse artigo. E ainda temos a questão de obras, reforma de edifícios e equipamentos, o limite será de 50% para acréscimos. Vamos para frente. Aqui um artigo que trata da formalização dos ativos contratuais, né? A formalização do ativo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração. Mas tem essas hipóteses de que em determinado momento a formalização pode ocorrer até depois. Esse é o que está na lei. Mas o ideal, gestores e gestoras, é formalizar os aditivos contratuais dentro do prazo, antes do vencimento do contrato, sempre para que a coisa flua. E aí uma coisa interessante, pessoal, o acompanhamento do contrato, ponto importantíssimo. Cada contrato, a Lei 866 já tratava e a 1433 ela reforçou ainda mais a necessidade de nós termos os gestores de contrato capacitados, que acompanhem a execução contratual, que acompanhem tudo que ocorre naquele contrato. E aí, pessoal, não dá para ser um gestor só. Como eu já vi em determinado município, que eu cheguei lá, o gestor era ordenador de despesa de umas 15 secretarias, agricultura, finanças, procuradoria, obras. Ele empenhava, ele liquidava e ele pagava. Era tudo com ele. Era um super-homem, super
supergestor, até brinquei chamando ele de supergestor, mas é impossível, depois eu conversei, dialoguei, você tem tempo de acompanhar tudo isso? Além de estar descumprindo o princípio da segregação de funções, né? Quem empenha não liquida, quem liquida não paga, né? Quem contrata não pode ser o que vai conferir o recebimento do serviço. Então, são princípios que existem na administração, no direito administrativo, e de repente o cara era para tudo. E ele disse, não tenho tempo para acompanhar. Eu sugeri que ele conversasse com o gestor, com o prefeito, para que ele mudasse esse comportamento. E às vezes, também a gente vê em determinados municípios o secretário de Educação sendo gestor de todos os contratos da Secretaria de Educação. Será que o secretário de Educação ele está acompanhando o recebimento do arroz que foi adquirido? Não, pessoal, não dá tempo, não tem tempo para isso. Então, o gestor do contrato ele tem que ser definido prioritariamente por servidores públicos efetivos, servidores públicos capacitados para acompanhar a fiscalização, o dia a dia, o cotidiano do contrato. É importantíssimo demais para a execução contratual o fiscal do contrato, o gestor do contrato, né? Por exemplo, uma merenda escolar, você comprou arroz Pai João. Então, no momento da entrega, o fornecedor tem que entregar o arroz Pai João. Isso tem que ser contado. Isso o gestor do contrato é o responsável. O fiscal de contrato de uma execução de obra, ele vai acompanhar o dia a dia da obra, fazendo as observações, acompanhando as medições, o dia a dia para fazer com que aquela obra tenha maior qualidade, seja entregue da melhor maneira possível, na forma que está no contrato. Nós queremos aqui seja tudo na forma que está no contrato. O gestor do contrato tem que trabalhar por isso. É o dia a dia. E não pode ser um gestor para tudo, né? Tem que ser uma pessoa que tenha tempo disponível para fazer o acompanhamento. Então, não caio na esparrela, gestores, de querer ser os gestores de tudo. Não. Qualifiquem sua equipe, prepare essas pessoas para cada um. O gestor do transporte escolar, ele possa acompanhar as rotas, acompanhar o atendimento dos alunos, o translado, se realmente aquela escola, a empresa está substituindo quando o ônibus quebra, ela está transportando no horário. Isso tudo tem que ser acompanhado. Se o motorista do transporte escolar está qualificado para aquele serviço, se o motorista dirige com qualidade, sem colocar em risco a vida dos estudantes, tudo isso tem que ser pensado e é o gestor do contrato. É importante demais. Vocês viram, para a renovação contratual, um dos itens que deve ser visto é as observações do fiscal do contrato. Então, muita atenção nesse tema, gestor, cara gestora, definam, escolham bem os seus gestores de contrato e não queiram ser gestores de tudo, que você não vão acompanhar e nem ordenar despesa para tudo, né? Que também é inviável, como esse caso que eu citei. E aqui a lei traz, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público, tenham atribuições relacionadas a licitações ou contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida pela Escola de Governo. E nós temos no tribunal, temos sempre possibilitado cursos à distância, cursos presenciais para qualificar os servidores públicos para serem os fiscais de contrato. É importante demais esse tema. E também, um outro item é que não seja o cônjuge, o fiscal de contrato, cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados, habituais da administração, nem que tenham com eles vínculos de parentesco colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Eu não posso contratar um servidor, colocar como fiscal do contrato um servidor que tem a mulher trabalha na empresa contratada. Não pode ocorrer isso, né? Isso aí a gente tem visto, que os escândalos na administração pública, e a lei está trazendo isso para coibir. Fiscal de contrato, fiscal, como eu falei, importantíssimo para a gestão das políticas públicas no município. E o fiscal do contrato, nós estamos falando muito do fiscal do contrato, essas atribuições novas, ele tem
a lei trouxe um auxílio, que ele deve ser auxiliado os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração pública, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Por isso que, pessoal, a importância da assessoria jurídica dos municípios. É importante demais nós termos pessoas qualificadas que entendem da administração pública para suprir as carências de informação dos fiscais de contrato e também o controlador. A importância do controle interno na administração pública municipal está implantado e com servidores capacitados para justamente suprir essas carências da administração pública em geral. E a lei está trazendo isso. As regras relativas à atuação de fiscais, o artigo 8º, e parágrafo 3º, de fiscais e gestor de contratos de que trata essa lei, serão estabelecidos em regulamento. Tem que ter um regulamento municipal. E deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para desempenho das funções essenciais à execução do disposto dessa lei. Aquilo que eu já falei. No artigo 10, também tem essa possibilidade, quando os servidores públicos tenham participado dos procedimentos relacionados a licitações e contratos, que precisarem defender-se nas esferas administrativas, junto aos tribunais de contas, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância aos pareceres jurídicos, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, se ele quiser, sua representação judicial ou extrajudicial. Ou seja, o fiscal do contrato ou o membro da comissão de licitação, ele poderá ter a defesa da advocacia municipal pública, em caso de defesa junto aos tribunais e junto à própria justiça, se ele tiver seguido o que o parecer jurídico está disponibilizado. Olha a importância do parecer jurídico, pessoal. Olha a importância, caros procuradores, do seu parecer jurídico para a nova legislação. Sempre teve importância, mas agora ele passa a ter uma importância ainda maior. Ela é mais relevada com essa nova legislação. E agora o caso de extinção contratual que está previsto no artigo 137, são várias possibilidades. Nós já vimos quando a administração municipal não quer mais o contrato, porque não se interessa mais, né? O inciso 8º fala disso, razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima, mas também não cumprimento irregular das normas do edital pela empresa contratada, desatendimento a determinações do próprio contratante. Ou seja, tem uma série de possibilidades para extinção contratual, isso muito bem explicitado, um artigo mais extenso, que possibilita isso. E também, ele também não é só para a administração pública na cobrança, mas também tem a possibilidade daquela rescisão contratual pelo não pagamento realizado pela administração junto aos seus contratados. Também está nessa legislação, coisa que eu já citei. E a extinção do contrato poderá ser, no artigo 138, determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Consensual, ou seja, as partes chegaram, não dá mais, vamos encerrar esse contrato. Por decisão arbitral ou por decisão judicial. Então, são casos de extinção contratual. Tem um rol de infrações, né, para as empresas que descumprem contratualmente, né? A empresa pode ser penalizada por multas, a empresa pode ser penalizada com a não possibilidade de contratar com o poder público, né? Eu falei naquele cadastro, existe o Cadastro Nacional de Empresas Públicas inidôneas, empresas que não podem contratar, que foram penalizadas por 1 ou 2 anos. Existe toda essa possibilidade, isso para garantir a execução contratual, no caso de descumprimento, punição, isso está previsto na legislação. E agora, encerrada essa parte um pouco extensa, né, na parte de contratos, nós vamos tratar de algumas decisões recentes do tribunal, procurei trazer algumas em 2022, 2019, 2020, que tratam especificamente de contratos, para que a gente possa conhecer um pouco o trabalho do tribunal nos julgamentos, na apreciação de consultas, né? Primeiro que eu trago uma resolução de 2022,
que é chamada cooperativa médica, foi considerado um contrato de terceirização e a decisão do tribunal de que esse contrato que substituía a mão de obra e a classificação dele deva impactar nos percentuais de pessoal. Isso é o que diz mais ou menos a legislação. Lembrando que esses slides vão ficar disponíveis, vai disponibilizar para que vocês possam acompanhar. Mas isso foi uma decisão após uma inspeção em um município cearense. Então, pessoal, um outro achado é sobre a questão de contratação de artistas, né? A gente sempre vê os municípios contratando para as festas do município, para a festa de carnaval, artistas, e lembrando que quando você vai fazer uma inexigibilidade para a contratação desses artistas, você tem que colocar lá, podemos dizer, a trajetória daquele artista, para demonstrar que ele ou é um artista de renome nacional ou de renome regional. Isso tem que estar disponível. Você diz, o Cristiano, no caso eu, é um grande cantor sertanejo e eu vou contratar ele por valor X, está aqui E aí não apresento nenhuma trajetória do Cristiano como cantor sertanejo, como os discos que vendiam, com os shows que realizam, com as músicas, né? O portfólio, isso tem que estar demonstrado, pessoal. Não pode simplesmente contratar por inexigibilidade, fazer um contrato de inexigibilidade com um artista, sem demonstrar que ele é um artista, nesse caso aqui, a pessoa até conseguiu demonstrar que o artista era de forma regional e apresentou os dados depois, os documentos. Mas isso tem que estar já no processo administrativo de inexigibilidade, no processo contratual. Isso tem que estar lá presente. E foi isso que o TCE disse. Tem que estar demonstrado com documentos dentro do processo. Um outro, o Acordo 133 de 2022, que foi, no caso, uma ausência de pesquisa de preço, pessoal, de transparência, orçamento baseado apenas em cotações de potenciais. Então, foram contratadas pessoas ou empresas em que não está demonstrado um preço adequado. Então, contrato, caros gestores, ordenadores de despesas, isso tem que estar demonstrado, né? Não dá para contratar, isso aí são falhas que não podem mais ocorrer nos dias de hoje. Você vai contratar, hoje existe um recurso, existe pesquisas que você pode fazer online, pela internet, existem os cadastros nacionais de preços do governo federal, então você não pode comprar, sem se balizar por preço. Então, o tribunal tem batido nisso sempre. E aí é uma decisão relacionada a isso. O outro, contratando de serviço de transporte, passagem aérea. O cara houve uma consulta. Se pode ser considerado serviço contínuo. No meu caso, foi considerado serviço contínuo. Claro que tem que ter demonstrada, né? Comprovada a natureza contínua dos serviços. No caso, talvez, do governo do Estado, é uma possibilidade de estar sempre viajando pessoas e pode ser considerado um serviço contínuo, mas no caso das passagens, essa resolução foi no sentido de que é possível ser considerado serviço contínuo. Um outro tema a ausência de processo seletivo para contratação temporária sem os requisitos para tal contratação. Classificação de despesa de contratação num elemento errado. Também, novamente, uma decisão relacionada à questão da classificação da despesa. Se você está substituindo a mão de obra de determinada área, que existem os servidores, os médicos, os enfermeiros, os dentistas, você está contratando outros, tem que classificar que aquilo ali vai impactar na área de pessoal, nos indicadores de pessoal. O tribunal está dizendo isso. Classifique corretamente, classifique como despesa do pessoal. Aqui o tribunal fala sobre serviços, definições sobre serviços de natureza continuada. Considera-se como serviço de natureza contínua aqueles que possuem a natureza obrigacional de fazer, característica aliada aos respectivos requisitos. Essencialidade, ele é essencial, é contínuo, habitual, não é não eventual, e necessidade permanente, rotineira. O transporte escolar pode ser, sim, considerado uma atividade contínua, né? A manutenção de equipamentos hospitalares por um determinado técnico pode ser, sim, considerado contínua.
O serviço de vigilância, os serviços de motoristas, já também pode ser considerado contínuo. E quem tem que demonstrar isso é a própria administração municipal. Pode ser que um determinado município, aquela atividade seja considerada contínua, e outro não, porque não há essa não eventualidade, né? É uma coisa habitual. Então depende muito do caso, e o tribunal disse isso nesse decisão do pleno, que é uma emblemática sobre serviços contínuos. Um outro aqui, uma decisão sobre um contrato de locação de veículo, que contratou-se um veículo, não, no caso, contratou uma locação de imóvel de um parlamentar. Um vereador alugou o seu imóvel para a prefeitura. E foi considerado irregular, porque existem outros imóveis possíveis a serem contratados, não existe só o dele. Você tem que sempre fazer uma visão mais ampla. Não pode dizer que só tem outras casas no município que podem ser locadas, né? E há essas restrições à contratação de um parlamentar, né? Então, essas incompatibilidades negociais entre parlamentar e a própria administração pública, né, que está previsto na lei orgânica, está previsto na Constituição. Aqui um contrato de serviço de natureza contínua, que o tribunal também é uma decisão emblemática, no tocante à possibilidade de contratação de serviços contábeis mediante procedimento de licitação e em relação à prorrogação destes contratos pela viabilidade de prorrogação. No caso dos serviços contábeis, podem ser contratados e podem ser até prorrogados, considerados como contínuos. Claro, sempre cada caso é um caso, mas é uma possibilidade. O tribunal se debruçou sobre essa questão, que era muito debatida, discutida, e em 2019 ele definiu isso. Da mesma forma, a questão dos serviços jurídicos. Pode ser que determinado município não tenha sua procuradoria e necessite contratar serviços jurídicos, advogados, para prestar serviço, e foi considerado como serviço, uma possibilidade, inclusive considerado como serviços contínuos, né? E sobre a questão da procuradoria, não colocou que isso fica a decisão discricionária do próprio município. Eu acho que cada município deve, sim, dotar sua estrutura de uma procuradoria. Hoje há uma proliferação de faculdades da área do direito, então você já dá para encontrar profissionais qualificados no interior, nos municípios, e possibilitar montar uma procuradoria adequada. Mas isso também, a decisão é no sentido de que é a possibilidade da contratação e prorrogação de serviços jurídicos, quando necessário, e isso foi o que foi colocado nessa decisão. Chegamos ao final, a parte de contratos. A parte de convênios, pessoal, que nós vamos apresentar para vocês, mas ela demandaria também um curso e um dia todo, da mesma forma que a parte de contratos. Demandaremos 5, 6 dias, porque são os temas amplos, né? Amplos. Então a gente vai apresentar a parte de convênios. A nova legislação foi uma legislação federal, que é das 4, quando a gente fala nova, às vezes é 4, 5 anos, mas ela é considerada nova, é considerada uma lei recente, né? Então, vamos conhecer um pouco de convênios. O que é esse convênio? Dizem os contratos e os convênios, são, inclusive, coisas divergentes. Convênios e contratos de repasse são formas de recebimento de recursos públicos e termos de execução descentralizada celebrados pelos órgãos e entidades de administração pública, federal, estadual, municipal, com órgãos públicos ou entidades públicas ou privadas, só que elas não podem ter fins lucrativos. Por meio delas, os governos descentralizam a execução de programas que envolvem a transferência de recursos. Isso acontece muito na administração pública, principalmente a administração pública estadual. Ela utiliza muito os recursos de convênio. E os municípios, normalmente, utilizam mais o convênio, a captação de recursos via convênio do governo federal e do governo estadual. Mas a transferência de recursos, normalmente, é do governo federal para estados, ONGs, ou do Estado para municípios e organizações sociais. Então, é um tema interessante, se utilizam muito recursos dessa forma e tem tido sua funcionalidade. Então, houve uma nova legislação aprovada recentemente, há alguns anos, e que possibilitou um aprimoramento dos convênios
a nível de Brasil. A base legal, eu estou trazendo aí a ementa, né, da legislação, a redação dada pela Lei 13.204, de 2015, que alterou uma lei anterior, e que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, ou seja, há uma cooperação entre o governo federal, entre os governos estaduais e municipais e com as chamadas associações ou organizações da sociedade civil, no sentido de alcançar determinados objetivos comuns. Os objetivos, diferente do contrato, nós vamos ver a diferença entre contrato e convênio. No convênio, os objetivos são comuns, são iguais, no sentido de fortalecer a agricultura familiar, no sentido de levar saúde para determinados lugares, determinados serviços. É na área da assistência, é na área do esporte, é no apoio às manifestações culturais, e isso tudo pode ser utilizado através de convênios. E aqui a distinção entre contratos e convênios: o convênio distingue-se do contrato, conquanto ele tem um ponto comum, eles são o acordo, há um acordo, né? O contrato, as pessoas assinam o contrato, né? Os contratantes e o contratado. E no convênio também se assina um convênio. O convênio é um outro instrumento congênero, mas no contrato os interesses das partes são divergentes e opostos. Enquanto um quer que proceda ao transporte dos alunos, o outro quer receber o dinheiro pelo transporte, né? Então são coisas diferentes. No convênio os interesses das partes são convergentes e de interesse recíproco, executado em regime de mútua cooperação, ou seja, há uma cooperação, há uma união em prol de um interesse comum, que é o que está no convênio. Características: convênios administrativos podem ser celebrados entre órgãos e entidades da administração pública, entre a administração pública e particulares sem fins lucrativos, no caso das organizações. Características do convênio: natureza de acordo, há um acordo, uma celebração entre órgãos da administração pública e entre estes e particulares sem fins lucrativos, ressalto, sem fins lucrativos, são entidades que não possuem o objetivo de lucro. O objetivo é de prestar um serviço à sociedade brasileira, levar uma determinada política pública a funcionar. Interesses mútuos e convergentes são as características. A Lei 13.019/2014 é a lei principal hoje do país, que trata sobre a questão dos convênios a nível federal. Lógico que existe a nível estadual outras legislações, e a nível municipal podem também ter legislações relacionadas à questão do disciplinamento dos convênios. Então são normas gerais que relacionadas através dessa lei. Quiser conhecer, aprofundar, dá uma lida, uma lei não é muito extensa, que vale a pena ser lida. Então aqui, a lei federal estabelece novas regras, né, entre a administração pública e as OS, quando a transferência de recursos financeiros podem ser celebrados o termo de colaboração ou o termo de fomento. Muda aqueles termos, né, que antigamente chamava, tudo era termo de convênio, agora não muda. Já quando a parceria não envolver transferência de recursos, será celebrado o acordo de cooperação. Isso ocorre muito, né? Não há transferência de recursos, mas há uma celebração de acordos para determinadas ações conjuntas, então um acordo de cooperação. E a regra é o chamamento público. Antigamente você podia, não é que antigamente podia, mas se fazia muito, se repassava recursos para determinadas associações, às vezes com autorização legislativa, mas não ocorria o chamamento público. Agora a regra para selecionar entidades para repasse de recursos é o chamamento público, ou seja, faz-se uma ampla divulgação de determinadas ações que precisam ser feitas entre uma parceria entre a administração pública e entre as organizações sociais. Então, é feito o chamamento público, as entidades se apresentam seus documentos, se credenciam para participar e há um processo chamado seletivo para a escolha dessas entidades.
O chamamento deverá observar critérios claros e objetivos estabelecidos no edital, no chamamento público, garantindo a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital, o julgamento e os princípios específicos das políticas públicas setoriais, às vezes da assistência, às vezes da educação, às vezes da cultura. Então, isso garantiu uma impessoalidade. Não posso direcionar recursos públicos para uma associação que é de um amigo, de um colega, de um correligionário. Não, eu tenho que fazer um chamamento público e as entidades vão se qualificar para receber esses recursos e, naturalmente, aplicar corretamente. Existem exceções ao chamamento público? Existem. Existem as exceções, elas estão dispostas na lei. São, no caso de emendas parlamentares para os municípios, emendas parlamentares específicas não entram nessa questão do chamamento público. Acordo de cooperação que não envolve o compartilhamento de bens patrimoniais, que nós já falamos, e outras situações relacionadas à dispensa, à inexigibilidade, que não há necessidade desse chamamento público. Mas a regra geral é que se faça o chamamento público. Nós vimos agora recente, né, na Lei Aldir Blanc, que foi feito chamamentos públicos pelos municípios ao longo do Brasil com recursos federais, foram projetos exitosos, projetos culturais foram executados a partir desse chamamento público, e foi exatamente essa Lei 3.019 de 2014 que disciplinou essa questão e teve funcionalidade, principalmente ao sairmos do surto pandêmico que atrapalhou por demais a área cultural, foi feito nessa situação de chamamentos públicos e houve a execução e um apoio à área da cultura. Isso em todas as áreas pode ser feito. A lei federal veda a celebração de parcerias com OS que tiveram contas rejeitadas, ou seja, nós queremos que o recurso seja executado por entidades, por associações que executem de forma correta. Se não executou, teve suas contas desaprovadas, suas prestações de contas, elas não poderão receber novos recursos. Isso aí está na lei. É tipo uma lei da ficha limpa das OS, né? Está lá previsto. Também veda a celebração de parcerias com OS com dirigente máximo e parente em linha reta, colateral e por afinidade, até segundo grau de dirigente ou de um órgão ou de entidade da administração pública da mesma esfera governamental. Já pensou? O prefeito, aí então, vou criar uma fundação com o nome da minha esposa e eu passo recurso. Está vedado em lei essa possibilidade. Então, não pode ter laço de parentesco até segundo grau nessas OS, para evitar corrupções, evitar direcionamento de recurso público, desvio de recurso público. O que muda nas entidades filantrópicas da área da saúde? A saúde ela já tem um regramento próprio, então, nas atividades complementares, essa lei não relaciona-se às atividades complementares da saúde. As não complementares, sim, desde que não tenha um credenciamento próprio da área da saúde do Estado em que esteja realizado. E o que a lei fala sobre prestações de contas? A prestação de contas tem que ser receber o recurso, tem que prestar contas. Agora, o foco nos resultados. Eu lembro que eu já fui gestor municipal há um bom tempo atrás, e gestor estadual, antes de estar no tribunal. E a gente tinha na Secretaria de Desenvolvimento Agrário o chamado Projeto Mandala, que é pequenos recursos para ações da agricultura familiar, que envolve plantios, hortaliças, galinha caipira, envolve um projeto interessantíssimo para você fomentar a economia rural e para fomentar a agricultura de subsistência, que você tire da terra os produtos para você se alimentar, você e sua família. São valores pequenos, R$4.000, eu me lembro, para implantar uma mandala dessa. E às vezes, esses agricultores eles não tinham uma capacidade de prestar contas na forma como era exigido pela Secretaria. E muitas vezes as prestações de contas eram desaprovadas. O foco
não era o resultado, o foco era a parte formal. Agora, a nova lei, o foco é o resultado. A mandala foi efetivamente implantada? Foi. Como é que está lá? Então, a prestação de conta ela muda um pouco. E, claro que isso, nos regramentos dos municípios, no regramento dos estados, isso tem que estar bem explícito. Mas o foco é no resultado. O recurso foi bem implementado, a execução foi efetivamente bem feita, o projeto ocorreu, foi executado. Isso aí já é o primeiro passo para uma eventual aprovação de contas. Claro que o caráter formal ainda permanece, mas o foco agora é nos resultados. É uma mudança de postura, eu acho que é uma mudança de postura efetiva. Claro, se de repente não for aprovado, há uma inexecução do convênio, uma inexecução daquelas atividades, sanções nas pessoas, devolução de recursos. Isso está previsto, mas o foco agora é nos resultados. Então foi rápido a apresentação, é mais no sentido de apresentar um pouco os convênios. Os municípios, como eu falei, eles conseguem mais captar recursos estaduais e federais e, naturalmente, prestam conta junto ao governo estaduais, junto ao governo federal, tem que prestar conta dentro do prazo que está previsto no convênio, tem que aplicar os recursos dos convênios nas instituições financeiras para angariar mais recursos, né, para que o recurso renda enquanto está sendo executado. Tudo isso normalmente está previsto nos editais de convênios. Mas, para fechar esse dia extenso, essa nossa conversa, esse nosso diálogo, vou apresentar algumas decisões do TCE relacionadas a convênios. Né? Aqui, uma decisão sobre repasse de convênios no período eleitoral. Não precisa. Há uma proibição, né? Mas você pode até formalizar o convênio, isso aqui é a decisão, que o recurso só seja repassado após o período eleitoral. Isso aí foi uma decisão recente de 2021, há uma consulta que foi feita. Aqui outra sobre a questão de recursos para repasse para a entidade conveniada pelos 40% do Fundeb. Foi uma decisão que permitiu, que acatou essa possibilidade, inclusive na nova lei do Fundeb, há essa possibilidade. Claro que tem seus regramentos, suas necessidades, mas no sentido de que é possível transferir recursos do Fundeb, desde que observado o patamar dos 40%, agora é 30% na nova lei, bem como as normas constitucionais e legais aplicadas à matéria. Há instituições comunitárias, confessionárias ou filantrópicas sem fins lucrativos. Isso aqui foi uma decisão do TCE. Uma outra decisão, despesas fora de vigência do convênio não são acatadas, pessoal. A gente tem que gastar dentro do período de vigência do convênio. Se não terminou o convênio, terminou o prazo, não se pode gastar, tem que se devolver o recurso. Sob pena de multa, sob pena de devolução do erário. Foi essa a decisão. A pessoa, no caso aqui, o gestor gastou após o final da vigência. Infelizmente, tem que devolver o recurso. Tem que encerrar o convênio. Eu já vi projetos interessantíssimos que foram aplicados 100%, sobrou recurso de juros, né, dos rendimentos financeiros, a pessoa queria aplicar novamente, continuar a aplicação. Mas o prazo já tinha passado, o prazo já tinha terminado. Então, tem que devolver o recurso para a entidade concedente, no caso, o governo federal, nesse caso. E agora, chega o nosso final da nossa conversa, do nosso diálogo. Eu quero agradecer a todos pela paciência de nos ouvir sobre temas que são importantes, mas é um tema extenso, merece um curso até mais extenso, porque é muita coisa está sendo alterada, muitos fatos são modificados a partir da modificação legislativa da gestão de contratos a partir da nossa lei. E eu despeço com uma reflexão de Golda Meir, transforme aquelas pequenas centelhas de possibilidades nas chamas de uma realização concreta. Vamos construir uma nova gestão pública nos nossos municípios e nós somos parceiros de vocês. Muito obrigado.